Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 27, a partir do versículo 18, que fala assim: Se eles são realmente profetas e têm a minha mensagem, então peçam a mim, o Senhor Todo-Poderoso, que não permita que os tesouros que foram deixados no templo e no palácio real de Jerusalém sejam levados para a Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Joaquim, e também as pessoas importantes de Judá e Jerusalém para a Babilônia, ele deixou as colunas, a bacia e o suporte e alguns dos outros tesouros do templo. Somente até aqui, gente. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês conseguiram prestar atenção, mas foi dada uma ordem, tá? Deus deu uma ordem através de Jeremias, para quando o rei de Judá fosse levado, os tesouros do templo ficassem no templo. Entende? E tinham pessoas ali questionando que Nabucodonosor ia levar os tesouros do templo, justamente com ele. Porém, isso não foi feito. O próprio Nabucodonosor deixou aqueles tesouros do templo dentro do templo. Tá? E é justamente isso que a gente precisa aprender hoje. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o povo de Deus questionou que Nabucodonosor ia levar os tesouros do templo. E Nabucodonosor, que era visto ali como inimigo, ele não levou nada, ele deixou os tesouros do templo no templo. E o que a gente aprende disso? Que o nosso inimigo, vamos botar dessa forma assim, ele tem mais temor a Deus do que as pessoas que o servem. Por quê? Porque ele sabe o poder que Deus exerce sobre tudo. Ele sabe que uma única palavra de Deus é o suficiente para aniquilar qualquer um. Então, o nosso inimigo, a oposição, ele sabe do poder de Deus. Entende? Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é o Espírito Santo. Eles sabem que eles não podem ir de frente a Deus, eles não podem ir contra Deus. Entende? Que eles não podem desacatar uma ordem que Deus fala. Uma ordem que Deus fala, gente, a oposição na mesma hora se ajoelha. Entende? Em cima da terra e embaixo da terra, todas aquelas pessoas ajoelham perante Jesus. Então, o que a gente aprende disso aqui? Por que o povo de Deus questiona Deus? Por que o povo de Deus desobedece à ordem que está sendo dada? Porque o temor está acabando. Entende? Temor é respeito. Ou seja, o respeito está acabando perante a Deus. Por quê? Porque as pessoas estão preferindo procurar respostas imediatas em deuses, em artefatos, em lugares que não são de Deus. Ou seja, tudo que não é de Deus é da oposição. Então, se você não está procurando a tua resposta em Deus, você está procurando a tua resposta na oposição. Então você fala assim: ah, Roberta, mas eu sou crente, eu aceitei Jesus como único suficiente salvador da minha vida, mas eu também quero, além de ter Jesus na minha vida, eu também quero respostas imediatas, então eu vou buscar resposta em outros lugares. Eu tenho algo para te dizer: Jesus é suficiente. Sabe por que você não consegue uma resposta imediata de Deus? Porque você não tem relacionamento com Ele. Por isso que você vai buscar em outros lugares. Por isso que você acredita em outras coisas. Por isso que a sua vida não está voltada para a direção certa, que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porque você acredita que aquela resposta onde você vai buscar imediatas tem mais poder que o seu Deus. Tem mais poder que Jesus. Tem mais poder que o Espírito Santo na sua vida. Entende, gente? A gente precisa acordar. O próprio povo de Deus está banalizando Deus. Está banalizando as crenças. Entende? Porque a gente está mostrando, quando eu falo a gente, no modo geral, tá bom, gente? Nós estamos mostrando para o mundo que o Evangelho aceita tudo. Só que o Evangelho não aceita tudo, gente. Existe uma separação gritante aí. A gente tem que parar de querer andar no modismo ou trazer o modismo para dentro do Evangelho. Entende? O Evangelho, Jesus veio para libertar todos. Porém, nem todos vão querer Jesus. Então, não adianta a gente querer implantar
dentro do Evangelho, práticas mundanas para poder chamar as pessoas para vir conhecer Jesus. As pessoas têm que vir conhecer Jesus pelo fato que elas sentiram no coração que aquele caminho ali é diferente, porque aquele caminho ali leva à salvação. Então precisa sim ser diferente, entende? Para poder ser um norte, para poder ser um ponto de referência. Porque o que adianta para uma pessoa que não conhece a palavra ainda, uma pessoa que não conhece a Cristo ainda, o que adianta ela ir para um caminho que todos pregam que Deus é o suficiente, que Deus é poderoso, que Deus faz tudo, se ela não tem um diferencial na vida dela do mundo que ela vive? Ela vai entender na cabeça dela que é tudo igual. Então o que adianta, que necessidade eu tenho de aceitar Jesus? Que necessidade eu tenho de abrir a porta? Que necessidade eu tenho de ler a palavra? Nenhuma. Entende? Por quê? Ela já vive isso no mundo que ela está. Ela já vive isso na situação que ela se encontra hoje. Então nós precisamos sim ser diferentes, porque nós somos exemplo. Nós somos ponto de referência. Nós somos luz na escuridão. Entende, gente? Então não queira banalizar e colocar a palavra de Deus como um modismo. A gente precisa enfrentar de frente essas pessoas, esse confronto, né, que nós temos diário com a oposição, para a gente poder vir a trazer essas pessoas da oposição para a gente. A gente precisa resgatar essas pessoas, entende? Mostrar, olha, não vai ser um processo fácil, não vai ser um processo como as pessoas botam aí, vai ser um arco-íris, né? Vamos botar assim, vai ser Alice nos País das Maravilhas. Não vai ser um processo fácil. Porém, se você perseverar, se você decidir, se você continuar a querer buscar o caminho do Senhor, você vai viver o sobrenatural dele. Mas você primeiro vai precisar pagar um preço. O que é o preço pago? O preço de renúncia, o preço de obediência, o preço de oração, o preço de jejum, o preço de querer estar na presença de Deus, o preço de decidir a querer estar, o temor que você vai ter por ele, porque você vai respeitá-lo, porque você vai saber que a partir do momento que você veio para Deus, Deus não permite as coisas, entende? Tem que ser do jeito dele, do modo dele, da forma dele, entende? Que a gente não vai ter resultados imediatos, mas que a gente perseverar, se a gente insistir, se a gente buscar, a gente vai ter um Pai presente na nossa vida, protetor. É isso que nós precisamos passar para essas pessoas. A gente não tem que se igualar a eles. Quando a gente se iguala a eles, a oposição está batendo palma. Falando assim, conseguimos. Conseguimos que ele veio para o nosso lado, que ela veio para o nosso lado. Conseguimos. Ela acha que está servindo a Deus, porém ela está servindo a mim. Por quê? Porque você está se igualando à oposição. Você não tem que se igualar à oposição. Jesus andou com os pecadores, gente, mas ele andou no meio dos pecadores, ele não pecou junto com os pecadores. Ou seja, você é exemplo de Deus na terra. Você é corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. O que é que você vai fazer no meio de pessoas que pecam? Se não for apenas para falar do Evangelho. E mesmo assim, se você ainda sentir que você está fraco na fé em relação a isso, não vá. Porque senão você vai ficar lá. Você vai se perder. Entende, gente? Então não vá. Não satisfaça os desejos da sua carne. Entende? O que é satisfazer o desejo da nossa carne, gente? Tudo que apetecer os seus olhos, tudo que fizer você querer vir a pecar, você saber que aquilo ali está errado, e você querer vir a fazer, isso é apetecer os nossos olhos. Então, se isso apetece os teus olhos, se isso desperta em você um sentimento de querer voltar a ser a velha criatura, não faça. Não frequente o lugar, não fale com a pessoa. Por quê? Não é que você está sendo uma pessoa ruim, não é uma pessoa que você está tratando mal o outro, mas é você. Você tem que olhar para você e ver que aquilo ali que você está lutando contra para não fazer é para você ser liberto disso. Então você precisa ser tratado por Deus. Entende, gente? Então não faça algo que venha agredir você para satisfazer o outro. Começa a olhar mais para dentro de si, começa a olhar mais para ti, porque Deus quer te tratar, Deus quer te libertar. Entende? Então, o que a gente precisa voltar ao primeiro amor? E como que a gente volta ao primeiro amor com Deus? Procurando a Deus em relacionamento, querendo estar na presença dele. Entende, gente?
A gente precisa buscar relacionamento com Deus. As evidências no mundo está aí. Está tudo se concluindo. Tudo que a Bíblia está falou, está escrito, está sendo concluído. A volta de Deus nunca esteve tão perto de Jesus quanto está agora. Entende? Então seja você a pessoa que quer ir para a eternidade com Ele, que quer estar na presença dEle. Entende, gente? A gente só consegue isso buscando a Deus todos os dias, no gradativo ali. Entende? Então, seja você a pessoa que aceitou Jesus, a pessoa que abriu a porta, mas que você não banalize o Evangelho, que você continue andando em concordância com Deus, tá? Indo em direção a Cristo, a direção a Deus, a direção ao Espírito Santo, que você possa vir a agregar e ser a diferença na vida de outras pessoas quando você estiver pronto para isso. Não pense você que é só aceitar Jesus, que é só abrir a porta, que é só começar a frequentar uma igreja, que você está pronto para fazer o ID. Você primeiro precisa passar pelo processo. Você primeiro precisa ser curado. Você primeiro precisa ser liberto, para depois de você vir a ser usado por Deus para a obra do Senhor. Tá bom? Não pule etapas. As etapas são importantes. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.